Olá a todos, todas que estão por aí. Vamos fazer a nossa live, né? Vamos falar sobre a história de Angola a partir da obra do Luandino Vieira, né? Vamos esperar para a gente começar daqui a pouco, né? Bem, para quem não me conhece, né? Então sejam todos bem-vindos. Meu nome é Washington, né? Deem um salve aí nos comentários. Sou professor de História da África da UERJ, né? Sou doutor em História Social pela Universidade de São Paulo, em que eu fiz um trabalho sobre a história de Angola, né? E tenho trabalhado com literatura já há algum tempo, né? E nesse tempo que a gente está meio caótico, né? Então imaginei fazer alguns vídeos sobre um pouco sobre a história do continente, atravessando um pouco a história do continente através da literatura. Então a gente vai falar hoje do Luandino, quarta-feira a gente vai falar do Chinua Achebe, depois a gente vai falar do Luiz Bernardo Ruana, Mia Couto, né? E também a gente vai deixar livre para quem tiver interesse, para quem tiver quiser, né? Para poder indicar também algumas coisas, a gente ir dialogando e a gente ir falando sobre essas um pouco da história do continente pela literatura, que é uma forma muito mais tranquila, muito mais interessante, muito mais rica da gente conhecer a história do continente. Né? Então, a gente tem várias coisas sobre o continente africano que são verdades, tem várias coisas que são, na verdade, construções, e as obras literárias construídas pelos próprios africanos, elas dão essa possibilidade da gente entender a África pela África. Né? Então, essa é um pouco da nossa preocupação de tentar falar um pouco da África pela África e um pouco sobre a história do continente através da literatura. Né? E para começar, eu escolhi uma obra, que é essa obra aqui, não sei se alguém já leu, opa, aqui, chamado A Vida Verdadeira de Domingos Xavier. Né? Essa obra é uma obra, na verdade, clássica da literatura angolana, né? É uma obra que é canônica, é uma obra que abre também muitas possibilidades de entender a história de Angola, entender a história do continente africano, né? E escrito por um daqueles que eu acho que está no nível muito acima como escritor, que é o Luandino Vieira. Né? Assim, Luandino Vieira, se ele tivesse nascido no Tibete, se tivesse nascido na China, se tivesse nascido em qualquer lugar, ele seria um escritor fabuloso. Né? Assim, ele está muito acima é, como escritor. Né? Então, a minha ideia, na verdade, hoje, não sei se vocês estão ouvindo bem aí, mas a minha ideia é falar um pouco sobre ele, quem é o Luandino Vieira, né, atravessar um pouco da história de Angola através do Luandino Vieira, falar um pouco das obras dele e também falar um pouco de como a vida verdadeira de Domingos Xavier ajuda a gente a entender a história do continente e ajuda a gente também a entender a história de Angola mais recortadamente. Né? Então, para começar, eu queria quem é Luandino Vieira. Né? E para isso, eu queria falar do que tem aqui atrás desse livro. Né? Angola, né? Tinha uma edição muito velhinha que já foi. Então, de uma das viagens que eu fui, né, eu comprei esse livro num supermercado.
né, em Luanda, salvo engano, né, mas eu me recordo bem que foi no supermercado, é, num, fui em Luanda, no supermercado Quero, que era um grande supermercado, e a obra estava num valor de 1.000 kwanzas, né, o que daria, não sei, uns R$ 10, quer dizer, o câmbio é muito flutuante. E é da biblioteca básica de todo aluno angolano, né? Ou seja, é um livro que é vendido do mesmo patamar, da mesma história que a gente tem aqui no Brasil, do Dom Casmurro, né, das obras do Machado de Assis, do José de Alencar, né? Então tá nesse patamar, tá nesse tamanho. Esse é o tamanho da obra para vocês terem ideia do quanto que é importante essa obra, né? E me chamou muito a atenção o tipo, como foi feito, como a União dos Escritores Angolanos fez a apresentação do Luandino Vieira, né? Para quem não conhece na história de Angola, logo depois da independência, foi fundada a União dos Escritores Angolanos. Na verdade, é a primeira associação de caráter sindical, vamos dizer assim, que existe em Angola depois da independência. Né? Por que isso? Porque a independência de Angola foi feita por pessoas vinculadas ao movimento, a diferentes movimentos literários. Né? Só para lembrar, o primeiro presidente de Angola era um poeta, o Agostinho Neto, né? Ministros como o Enga Chito, era um escritor, Pepetela, um outro escritor, o Luandino Vieira também chegou a ter cargos importantes no Estado angolano, também foi e é um escritor, né? Então era meio que lógico de criar um tipo de associação. E essa União de Escritores Angolanos, na verdade, é um braço, de alguma maneira, do MPLA. Né? Então, isso é interessante, porque até hoje, né, há eleições, mas de alguma forma, né, o ser vinculado ao MPLA te credencia a ser um membro da União dos Escritores Angolanos ou ter, então, para fazer parte, né, desse grupo. Né? Quer dizer, há escritores que fogem à regra, porque estão muito acima e que não precisam pertencer ao MPLA, mas, se você quiser entender que deve ter algum cargo administrativo, eu acho que isso é uma credencial não só para a União de Escritores Angolanos, mas para qualquer estrutura angolana de direção. É algo que o MPLA não é o Estado, o MPLA é maior do que o Estado. Assim. E aí me chamou a atenção como é que ele descreve, né? Coloca mais ou menos assim. Nascido em Portugal, passou a juventude em Luanda, onde concluiu os estudos secundários. Então, a primeira informação que ele traz é que o luandino não é um angolano, né? Nasceu em Portugal. Mas como é que o luandino se torna angolano? Qual é o caminho, né? Por combater nas forças da MPLA durante a Guerra Colonial, contribuindo para a criação da República Popular de Angola, adquiriu a cidadania angolana. Então, assim, olha, é interessante, por combater nas forças do MPLA. Ou seja, então, isso é um traço que o distingue e é justamente por isso que fez com que ele fosse agraciado com o título de cidadão angolano. Né? Ou seja, e aí vem um traço importante para a gente entender um pouco sobre esses escritores angolanos na história. Né? Há uma profunda ligação entre história, entre literatura e poder, né, vamos dizer assim, né, assim em Angola, pelos exemplos que eu dei. Né? Até os dias de hoje, você fazer um livro é um fator de distinção social. Né? Então, há muitos livros que são construídos e que são mais do mesmo, não trazem muita novidade, mas que, na verdade, cumpre um pouco desse papel de ser uma distinção. Ou seja, eu escrevi um livro e tenho um livro, isso é um fator que até os dias de hoje é algo que é importante dentro das estruturações de poder, né, e dentro das formas de aumentar o poder dentro de Angola. Né? Então,
O Luandino participou desde o início da luta anticolonial, fez parte da luta anticolonial, foi um dos primeiros a serem presos, né, em 59, ou seja, antes, inclusive, do início da luta armada, em 61. Né? Ele fez parte de um famoso processo chamado Processo dos 50, né, que é aquele momento aí antes de 51 ou de 61, em que o Estado angolano está muito mais preocupado em fazer um rito para julgar e condenar aqueles traidores da pátria, né? E ficou preso muito tempo, né? Ou seja, ele ficou preso de. Deixa eu pegar a data correta aqui. Ele ficou preso em 61, né? Ficou preso de 61 até 72, né? Ou seja, ficou 11 anos preso, né? E em vários lugares, mas no último numa prisão chamada Tarrafal, né? Grande parte das suas obras elas foram, né, feitas no Tarrafal, né, escritas dentro do Tarrafal. Né? E aí, uma coisa que sempre me chamou muito a atenção, como é que alguém consegue escrever dentro de um presídio, né? Então, eu fiquei imaginando, e eu não tinha lido em nenhum lugar o porquê disso, né? Então, e aí, numa das minhas pesquisas em Angola, eu fiz uma entrevista com uma das pessoas que esteve preso com o Luandino Vieira, que inclusive é um personagem desse livro, o Amadeu Amorim. O Amadeu Amorim, porque o Luandino coloca alguns personagens que são verdadeiros, que existem de verdade no livro, como Amadeu Amorim, que eu conversei, como o Liceu Vieira Dias, que era um músico, e outras pessoas que realmente existiram. Né? Só um parênteses aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quer dar um salve, dizer quem é só escrever um comentário para a gente poder interagir um pouco aí também com as pessoas que estão assistindo, né? Já que eu estou vendo que tem gente assistindo aqui. Né? Bem, e para não ficar falando sozinho, né? A gente não me acostumei ainda. Então, dê um salve nos comentários, façam perguntas, o que vocês quiserem. Bem, então, conversando com o Amadeu Amorim sobre o que leva, como é que alguém consegue escrever dentro da cadeia, né? Como é que alguém consegue ter uma capacidade para escrever dentro da cadeia, né? E o que o Amadeu me disse, me contou, é que em algum momento essa vigilância, depois de alguns anos, esses escritores ficaram 10, 15 anos presos. Então, em algum momento, essa vigilância diminui um pouco. Em algum momento, começam a entrar livros dentro da cadeia, começam a entrar lápis dentro da cadeia, começa a entrar também alguma forma de papel dentro da cadeia, né? E aí eles começam a escrever, né? O grande... abraço, Carlos, bom te ver aí, né? A grande questão, segundo o Amadeu, é justamente a batida que haviam dentro da prisão, em que esse material era preso, né? Era aprisionado e quem estava escrevendo, né? Ia também para uma solitária. Né? Então, o que eles faziam? Eles comiam, né, o livro, a obra literária, né, imagina que loucura, ou enterrava, né, dentro da própria cela. Um abraço, João Paulo. Né? Então, eles faziam isso, né? Então, ou enterrava, ou comia, ou rasgava em diferentes pedacinhos e tentava colocar. Né? Então, todas essas obras escritas pelo Luandino Vieira, escrito também pelo Enga Chito, ou por outros intelectuais como Arnaldo Santos, né? Todas elas não tiveram uma versão, tiveram, na verdade, várias versões que eles foram escritas em diferentes momentos da cadeia e que foram rasgadas, e a última é aquela que, quando eles saíram da cadeia, eles conseguiram colocar ela em forma, né? Dar forma a isso. Então, e o Amadeu Amorim me conta também
que entrava muita literatura brasileira dentro da cadeia, né, dentro do Tarrafal. Né? Essa é uma literatura trazida, sobretudo, pelos comunistas de Portugal, né, e que tinha braços em Angola. Né? E dentro dessa literatura comunista entrava muito Jorge Amado. Né? Mas não é esse Jorge Amado que ficou mais conhecido aqui no Brasil, não é esse Jorge Amado de Gabriela, Teresa Batista, é um Jorge Amado de antes, né? Um Jorge Amado em que escreve mais de uma forma comunista, vamos dizer assim. Né? Escreveu O Cavaleiro da Esperança, em que contou a história do Luiz Carlos Prestes, escreveu também o Subterrâneos da Liberdade, que é uma coleção também muito interessante. Inclusive, o Amadeu Amorim conta que ele enterrou os Subterrâneos da Liberdade dentro da sua cela. Né? Quando ele estava muito próximo de sair, ele enterrou, e um sonho dele, um desejo dele, era de que algum dia ele pudesse ler de novo esse livro. Né? E até prometi a ele que quando eu retornasse em Luanda, que eu ia comprar um Subterrâneos da Liberdade e levar para ele, né, porque ele queria muito ter esse livro. O próprio Luandino fala, na última obra dele, chamado Papéis da Prisão, um pouco sobre esse universo da cadeia, né? Esse universo de quando ele estava preso, né? No material ainda, um livro enorme, que eu não li ainda, mas ele conta, em depoimentos também anteriores, né, que o tempo da cadeia também foi um tempo de estudo, né, um tempo em que ele preocupou-se também em desenvolver uma linguagem que pudesse ser compreensível para a grande parte dos angolanos. Né, e tentar escrever nas línguas locais, né, nas línguas nacionais, e não escrever em português. Então ele procurou estudar quimbundo, né, umbundo, chamava de fiote, mas é ibinda, né, que é uma língua do cabinda, né, mas não foi, né, porque são línguas relativamente difíceis, né, e ele conta também que o Aingachito, que estava com ele na cadeia nesse tempo, era um dos poucos que sabia quimbundo, e é onde ele bebeu. Mas ele não conseguiu escrever em quimbundo, né? Na verdade, assim, ele não conseguiu fazer obras literárias em quimbundo, apesar dele saber quimbundo. Inclusive, num livro que foi feito em homenagem ao Aingachito, ele faz uma longa carta, né, para o Aingachito em quimbundo. Né, ou seja, para meio que reverenciando o velho mestre que tinha ensinado ele a escrever em quimbundo. Né? Mas ele promove, depois que ele sai da cadeia, depois que ele bota as suas obras, as primeiras obras a serem editadas, né, que é, na verdade, o Luanda e a cidade é a infância, né, e o Luanda, são as duas primeiras obras dele. Né? Então, essas obras, como também o Domingos, que são Domingos Xavier, que a gente já falou, eles são escritos em português. Né? São escritos em português, né? São num português de Portugal, com algumas coisas locais, mas com a obra Laurentino, Dona Antônia de Souza Neto e eu, essa obra aqui é quando ele dá uma ponta de virada, quando ele começa a escrever numa linguagem luandina, vamos dizer assim. O que é essa linguagem luandina? Né? Um exemplo que eu posso dar é o Guimarães Rosa, que, por sinal, eles leram Guimarães Rosa, conhecem Guimarães Rosa, sabem quem é Guimarães Rosa. Né? Então, eles também criaram uma linguagem própria, uma linguagem nacional, uma linguagem dele própria, né, para não ficar usando o português de Portugal, apesar de que parte do português. Né? Vai partindo do português, mas usa uma linguagem própria para poder fazer isso. Né? E aí ele cria
né, uma linguagem muito própria dele, uma linguagem que é fabulosa, né, e que é poética, é poesia e prosa, sobretudo nesse que eu falei, mas nesse outro livro também, Nós, os do Maculucho. Então ele tem uma linguagem muito própria dele, uma linguagem que é uma linguagem que ele desenvolveu, que ele criou, né, e que outros escritores angolanos também vão fazer isso. Quando a gente continuar aqui, quando a gente for falar, por exemplo, do Miyakoto, quer dizer, o Miyakoto escreve o quê? Né? O Miyakoto escreve poesia ou prosa, ele tem uma linguagem dele também, ele desenvolveu uma linguagem. Esses escritores também escreveram, desenvolveram linguagens próprias e formas próprias de contar suas histórias. Né? Então, isso foi feito dentro da cadeia, isso foi feito nos estudos que ele fez dentro da cadeia. Então, isso é uma outra coisa muito interessante também, como esse tempo dele dentro da cadeia, ele muda a linguagem dele, muda também a forma de escrita, porque assim, por mais que ele tenha publicado os 3 livros dele em português, logo depois que ele sai da cadeia, eles são obras de antes. As primeiras obras que eles começam a formular já é um pouco mais à frente. Né? Então, é um escritor que não tem uma linha, né? Então ele vem escrevendo em português e depois desse tempo de cadeia ele modifica a sua escrita, né? Ele tem uma obra vasta, né? Uma obra muito grande, né? Ele foi também atuou também como na estrutura burocrática do pós-independência, né? Ele foi secretário-geral da Associação de Escritores Afroasiáticos, atuou também na televisão de Luanda, no Instituto de Cinema, né? E quando vem a guerra de 92, quando vem a eleição de 92, ele, na verdade, começa uma guerra, né? E aí ele sai de Luanda. Mas ele não sai de Luanda, sai de Angola para Portugal. Ele não sai de Luanda e não sai de Angola por conta da guerra em si. Ele sai pelos caminhos que a MPLA estava tomando, que não era nada daquilo que eles tinham combinado, não era nada daquilo que eles tinham imaginado. Então ele sai de lá para viver em Portugal, né? Como o Pepetela também sai, Pepetela não sai de Angola, mas Pepetela continua em Angola, mas ele sai da estrutura de Portugal, porque tanto um quanto o outro estavam muito descontentes dos rumos que a MPLA tinha tomado, né? E aí o Pepetela continuou produzindo, né? O Pepetela continuou produzindo, produz muito até os dias de hoje, só que o Luandino não. O Luandino deu uma parada, né? Ele parou de escrever ali por volta do início dos anos 90. Né? Ele tem um tempo de quase 16 anos, 14 anos, que ele não escreveu uma única obra, só voltando a escrever em 2006, né, uma série de obras chamada O Livro dos Rios, né? Também o Livro dos Guerrilheiros, também ele deu uma pausa muito grande e se isolou, né? Você não via o Luandino em evento, não vê até os dias de hoje, né? Ele se isolou lá no Minho, na sua, vamos dizer assim, na sua fazenda e pouco ou muito pouco apresentou, se isolou lá, né? Bem, o que fala, né, agora falando um pouco desse A Vida Verdadeira de Domingos Xavier, né, do que fala a obra, né? Na verdade, essa obra é uma obra que eu me lembro que é um tapa na cara, e depois eu vou explicar o porquê que essa obra é um tapa na cara, né? A obra começa o seguinte: há um tratorista que vem de dentro de Luanda, que está no interior, e vem para a capital preso, né? E a esposa dele vem do interior para Luanda para poder entender, para poder saber por que ele foi preso, né? Quais foram as razões que fizeram que ele tivesse sido preso, né?
ela se passa em 1961, né, o ano, inclusive, o ano onde começa a luta armada, né, em que há uma Luanda em profunda transformação, isso aparece na obra, e há uma Luanda também com muitas batidas policiais, é uma cidade também que tem muitas é, é, perseguição, a PIDE, que é a Polícia de Estado, como se fosse o DOI-CODE aqui no Brasil, muito atuante. Então é um período de muita tensão dentro de Luanda, né? E aí vai contar um pouco da história desse tratorista e aí a gente vai tentar adivinhar, tentar saber por que ele foi preso, quais são as razões que ele foi preso e por que ele está sendo torturado. Então é um mistério que aí no início. É uma obra literária, mas é uma obra também teatral. Por que é também uma obra teatral? Porque ela é escrita em 10 atos, né? Então, assim, há 10 atos em que em cada ato aparece um personagem conduzindo esse ato. Ela não é linear, não é uma história linear, é como se fosse também, ou pode cinematográfica também, que há cortes, em cada ato há um corte. Então são 10 atos em que cada ato há um corte. Isso também é uma coisa muito interessante, né? Como é que essas obras literárias angolanas elas estão conectadas com o cinema e também com o teatro, né? Porque tanto A Vida Verdadeira do Domingos Vieira Xavier como outras obras, elas têm também um quê de cinema e um quê de teatro na forma como elas são escritas, né? Então são 10 atos, né? Há também nessa obra um princípio, acho que o termo correto seria da verossimilhança. Como se dá isso? Né? Ele usa pessoas que existiram, né, como, por exemplo, o Liceu Vieira Dias e o Amadeu Amorim, que eu falei que eu e a Natália a gente entrevistou ele, né? Oi, Nath, fala de você agora. Né? Então, o Amadeu Amorim aparece na obra, no último capítulo, há uma referência ao Amadeu Amorim, e aparece também pessoas da ficção, como o Mussunda, que é um personagem de um conto do Agostinho Neto. Né? Então ele usa isso, ele bota personagens do Agostinho Neto e bota personagens que existiu aí. Uma outra questão também muito interessante em todas as suas obras, o primeiro elemento é esse, ele colocar pessoas que existiram, isso existe em todas as obras. Né? Mas isso não é uma característica do Luandino. Pepetela, outros escritores também fazem isso, né, até para se precaver, né, em alguns casos. Eu lembro que o Jonuel, que é um angolano, escreve também ele falava que a literatura é a melhor forma de você dizer algumas coisas que precisam ser ditas, mas que não podem ser ditas dentro do governo ditatorial que Angola teve até há 2 anos atrás, que era o governo do Eduardo Santos. Então é um pouco por isso que esse princípio da verossimilhança é muito forte lá no Tela, no Londino e em outros intelectuais uma outra questão também que muito comum nas obras do Luandino é o uso dos rios. Inclusive, eles fazem um livro chamado Livro dos Rios. Né? O Domingos Xavier, que dá título à obra, ele nasce na beira do rio Cuanza. Né? Por quê? Porque dentro do território angolano, nunca é outro lugar do mundo, mas enfim, os rios são vitais, as populações são geridas dentro do rio, e ele sai da beira da construção de uma barragem em um rio para ir para Luanda. Então tem uma alegoria que o Luandino sempre usa, que é esse rio, né? Esse rio em que tudo é fluido, tudo passa. Então, essa é uma outra alegoria que ele usa. Uma terceira alegoria, também um terceiro traço das obras do Luandino, dessa fase aqui, é uma perspectiva fanoniana de pensar a cidade. Né? Então, quem tiver a oportunidade de ler Os Condenados da Terra,
e ler essa obra, ler também as duas outras, Luanda, ou ler também ou A Cidade e a Infância, os contos da Cidade e a Infância, vocês vão perceber uma grande proximidade do olhar do Fanon com o aqui dentro do Luandino. Ou seja, a gente tem uma cidade africana e uma cidade é, branca, né, como o Luandino fala. Quem é que são os grandes protagonistas dessa obra? Quem é que são os grandes personagens dessas obras? As pessoas do Musec. Né? Para quem não sabe o que é Musec, Musec é uma favela, é uma comunidade pobre, né? Uma periférica. Né? E, então, mas é interessante como é que ele coloca assim, tudo se passa muito conectado com o Musec, né? Tanto é que quando esse livro foi transformado em filme, né? Só para adiantar que o livro virou um filme chamado Sambizanga, né? É um filme da Sarah Maldoror, não lembro agora dela, ela botou o nome desse Musec aonde passa o filme, onde passa o livro, né? Então, assim, são essas populações do Musec, são essas as pessoas que são, vamos dizer assim, grande parte dos personagens são do Musec. Mas ela coloca três conectores, o Luandino coloca três conectores entre o Musec, entre a Cidade Negra e a Cidade Branca, que são os jogadores de futebol, né? Os jogadores de futebol do Botafogo aparecem logo no início da obra, né, pelo menos três personagens são jogadores de futebol, né, que conectam fazem essa conexão. Os músicos, né, já falei do Liceu Vieira Dias, do Adeus Amorins, né, também são os conectores também, e os operários, né, só para lembrar, o Domingos Xavier é um operário, né. Um outro elemento que aparece também nessa obra são as relações de solidariedade dentro de um Musec. E aí é muito atual, porque quando o Domingos Xavier ele é preso e ele tem que vir a Luanda, a esposa dele não sabe com quem ela usa essas relações de solidariedade para poder ter uma casa dentro de Luanda, para poder também dar comida para os filhos e para ter alguém para vigiar os filhos. Né? Então é muito visível como essas relações de solidariedade são fabulosas, são importantes ali. Bem, aí agora eu vou falar um pouco o que acontece na obra. Né? Então eu vou dar alguns spoilers, mas a função daqui é analisar a obra. Né? Bem, o primeiro ato é Maria chegando do interior. Né? Na verdade, esse primeiro ato é o Domingos Xavier chegando machucado. Né? Machucado do interior e sendo preso. Né? E aí as pessoas do Musec vão tentar abrir o porquê que ele foi preso, qual é a razão dele ter sido preso. O segundo ato é quando Maria vem do interior. Aliás, desculpa, o segundo ato é um pouco do Domingos Xavier contando um pouco quem é ele. Ele é um tratorista que trabalha para um engenheiro branco chamado Silvestre. Né? E que gostava desse Silvestre, porque Silvestre, mesmo sendo um branco, tratava ele em condição de igualdade. O terceiro ato é Maria vindo até a Luanda, dentro do Sambizanga, para tentar descobrir o que é que aconteceu. O que é que aconteceu, onde é que seu marido está preso e o que é que está acontecendo com ele. Bem, aí a gente entra num processo de tortura do Domingos Xavier que vai doendo na gente. Assim. Desde o quarto ato até o nono ato, ele é torturado. Ou seja, 2/3 do livro é para falar como a angústia de Maria procurando seu companheiro e ele sendo torturado. Né? E o Luandino vai descrever, eu vou até ler se vocês tiverem perguntas, questões, né, além do salve que algumas pessoas estão dando, podem escrever aí alguma coisa que eu falei rápido e que vocês queiram que eu ouça, né? Que eu fale de novo, então só é perguntar. Né?
Então, ele vai descrevendo como é que ele vai ser torturado, né? Vou ler alguns trechos aqui da página 47. E só percebeu o que lhe sucedia quando se sentiu no chão, os lábios cortados pelo copo de cerveja, um soco no agente alto e bexigoso, a um sinal do chefe tinha-lhe apanhado no momento em que começava a beber, né? Aí um pouco mais para frente. O tratorista cerrou os lábios, pensou o que ia suceder. Por detrás dele, o agente bexigoso puxou-lhe as orelhas com força e depois, largando-lhe, bateu com um punho fechado na base do pescoço. Domingos viu tudo a girar à volta, a cara fina do chefe girar na bola do fogo do candeeiro. Então ele vai sendo torturado e e aí a gente começa a descobrir o porquê que ele está sendo torturado. Porque na tortura, quem está interrogando ele está perguntando para ele toda hora, quem é o branco. Né? Quem é o branco, quem é o branco, quem é o branco, e ele não fala o nome desse branco. Né? Então, a tortura é toda essa. Quem é o branco, fale, os outros já entregaram, você não entregou ainda, quem é o branco, quem é o branco, quem é o branco. E aí a gente começa a saber que, na verdade, o branco é justamente o engenheiro, o Silvestre, né, que era o patrão dele e que trouxe para ele algumas obras de esclarecimento, vamos dizer assim, algumas obras que abriu a cabeça dele. Não fala, por óbvio, né, quais que obras são essas, mas assim, voltando de novo àquela entrevista que eu e a Natália fez com o Amadeu Amorim, o Amadeu Amorim fala que chegava para eles muitas obras do Partido Comunista, né, e que essas obras do Partido Comunista eram obras de como se comportar em um interrogatório, além de análise de conjuntura, mas eram obras que falavam como se comportar no interrogatório, né, como se comportar perante as autoridades. Né. O Amadeu fala que uma das coisas que ele lembra muito nessas obras era de que falava que tinha só que sorrir. O camarada xingava ele, aí a obra dizia sorria, né? Ria, sorria sempre, né? E sempre olhando para baixo, para que você não possa, na sua fisionomia, dar alguma informação para o seu opressor, né? Então eu acho que provavelmente, né, tenha sido esse tipo de obra, é claro que é uma obra de ficção, a gente está misturando ficção e história aqui, né, tenha chegado nas mãos do tratorista. Né, e quem levou justamente foi o Silvestre. Mas por que, que ele não entrega o Silvestre? Olha só, a gente está numa realidade social cindida, uma realidade social em branco de um lado, negro de outro, né, em que o racismo é estrutural, mas por que, que ele não entrega? Né? E aí vem uma sacada do Luandino, mas também uma sacada também do Pepetela, na obra dele Mayombe, né, é de que a união entre brancos pobres e brancos esclarecidos com os angolanos contra os outros, os metropolitanos, os colonialistas, isso deveria existir, isso deveria acontecer, e isso quer dizer, ele está passando também uma mensagem nesse livro aqui. Né? E aí, dentro da cadeia também, ele recebe uma carta, né, um bilhete dentro dessas redes clandestinas, né? Por isso, o Amadeu também conta que dentro do Tarrafal, uma das redes clandestinas era justamente o nome do livro do Jorge Amado, né? Ele chamava Os Subterrâneos da Liberdade, eles colocaram também esse nome aí. Né? Aí ele conta como é que ele recebeu uma mensagem lá dentro. Ao pegar na caneca para beber o mata-bicho, um bilhete boiava ainda num líquido escuro, e o coração de Domingos bateu mais depressa. Lá fora cantavam os pássaros nos ramos das árvores da cerca, e o sol se abria num sorriso. Rápido, tanto quanto lhe permitiam as mãos, desdobrou o pequeno papel escrito a lápis e leu: Coragem, companheiro, não fales nada, não sabem nada. Coragem, Timóteo.
né, que tinha sido preso com ele também. Né? Então, essa mensagem do Timóteo para que ele não entregasse os seus companheiros é o que faz com que ele não fale o nome de ninguém. Ele não abre o nome de ninguém, ele não fala o nome de ninguém, ele não entrega o nome de ninguém. E aí vem uma outra mensagem do Luandino: não entregue o nome de ninguém. Não fale o nome de ninguém. Né? Porque se você cair e você falar, outros vão cair. Né? Voltando de novo ao relato do Amadeu, né, que vivenciou essa história e é também um personagem do livro, o Amadeu conta que ele pouco sabia exatamente, mesmo pertencendo a uma organização chamada MIA, ele pouco sabia efetivamente quem é que eram os seus superiores. Na verdade, eles sequer sabiam quem é que eram os companheiros seus de grupo. Na verdade, ele nem sabia que ele estava em um grupo, né? Ele supunha, porque ele não é idiota, que estava fazendo parte de alguma organização. E quando ele é preso e a PIDE começa a dar informações para ele: olha, você pertence a tal grupo, tem tais e tais pessoas. Ele diz que tinham pessoas lá que eles sequer sabiam que essas pessoas faziam parte da sua organização. E ele conta também que quando ele viu o processo, né, e para quem tiver interesse, esse processo está no livro da Maria do Carmo Medina, Processo Político de Independência de Angola, né, ele nem tinha noção do que é que estava acontecendo ali. Então, houve estratégias para que essas pessoas não falassem, não abrissem um bico, houve estratégias também para que elas soubessem pouco, né, e se elas abrissem um bico, abrissem por poucas informações, né, abrissem poucas coisas. Então, e assim foi. Ele foi sendo torturado, voltando aqui para a obra literária, ele foi sendo torturado durante todo o livro e não abre para quem, não diz nada. E aí, a gente que está tão acostumado com obras literárias americanas e filmes de sessão da tarde, no penúltimo capítulo ele morre. Né? Ele morre fruto dessa tortura. Né? Assim, a descrição, salvo engano, de 5 sessões de tortura minuciosas feitas pelo Luandino. Né? E na última sessão, ele é levado para a cela e dentro da cela ele é jogado lá e quando os presos vão ver, ele está morto. Né? Então, para mim foi um choque, né, quando eu li esse livro. Nossa, mas assim, a vida verdadeira de Domingos Xavier e o protagonista morre no penúltimo capítulo. Quer dizer, que doideira é essa? O que está acontecendo assim, né? Então, assim, isso é uma forma que o Luandino faz, não só nessas obras, em outras obras também. Né? Aqui no A Cidade e Infância, um conto que chama-se, salvo engano, sim, A Fronteira de Asfalto. A Fronteira de Asfalto é a história de um menino branco e uma menina negra que são uma menina branca e um menino negro que vivem desde a infância juntos e que são namoradinhos, tipo lá o Jorginho e Nina, para quem está assistindo Avenida Brasil, né? E a mãe não gosta daquilo, não está interessada naquilo e manda eles se afastarem quando eles começam a ficar mais velhos. E aí o menino não entende nada por que aquilo, né? Então volta para conversar com a menina, ele não consegue entrar, sobe na casa e aí a menina fala: Ei, o que você está fazendo aqui? E o policial da rua diz assim: olha, é um negro, é um negro, é um negro. E aí ele cai de lá e ele bate a cabeça no asfalto e ele morre
dessa queda e o sangue jorrando no asfalto, né? Então, a gente tem aquela ideia de, mas poxa, os dois vão acabar bem, o amor vai vencer. Não vai vencer, nessa história não vai acabar bem, porque ela só vai acabar bem com a luta anticolonial, com o enfrentamento com o colonizador. Assim, não há histórias felizes a serem contadas quando no momento colonial. Acho que isso acho que tem nessas três obras aí, a Luanda, nessa aqui, A Vida Verdadeira Xavier e nos contos, há essa mensagem clara. Não há histórias felizes a serem contadas. Né? Então é por isso que o protagonista morre no capítulo anterior. Mas por que o livro tem, então, esse título, A Vida Verdadeira de Domingos Xavier? Porque ele vai renascer no coração de todos os angolanos, como um exemplo daquele que não se entregou, daquele que não entregou os seus, daquele que morreu em luta. Né? Então, é por isso que ele não morre, né? Ele se torna encantado, né? Ele se torna uma referência, ele se torna aí um herói para os angolanos. Esse herói anônimo, mas um herói que ele não entregou os seus, ele morreu lutando, né? E não foi até o final. Né? E é muito interessante que no último trecho, no último conto, no último capítulo, eles vão para uma festa. Né? O livro dá um corte, ele morre, e dá um corte, e eles vão para uma festa. Né? E uma pergunta, mas por que festa? Aí ele diz assim, o Angola vai tocar. Para quem não sabe, o Angola Ritmos é um grupo musical angolano e do qual fez parte o Amadeu, que eu estou falando, e também o Liceu Vieira Dias. Né? E aí diz assim, olha, mas não dá para falar, né? Aí ele diz assim, é Angola sem Soliceu, sem Amorim, não é, né? Aí alguém fala assim, olha, mas o Zé Maria tá aí. Né? Então, assim, estão seguindo, estão caminhando. Né? Então, é um contexto em que, junto com o Domingos Xavier, o Liceu foi preso, o Luandino, o Amadeu foi preso, e se a gente misturar história e ficção aí, o Luandino também foi preso. Porque o Luandino foi preso nessa geração do Liceu e do Amadeu Amorim. Então, o Domingos Xavier fez parte, né, esse personagem fictício, fez parte também desse grupo que foi preso no final dos anos 50. Porque o livro termina em 61. Né? Então ele faz parte desse bloco. Né? E aí, quando eles estão lá cantando, eles chamam uma canção do Angola Ritmos, né? E é uma canção chamada Anda Empenhado, né? Aí, que diz assim, este mundo anda empenhado em me afastar, não sei qual a razão, se capricho ou embirração, eu não lhe acho razão. Se o mundo a razão me explica, eu imploro perdão. Haverá nisso segredo que o duro destino não quer revelar? Qual será o segredo que eu me sinto preso sem poder lutar? Este ambiente pesado que estão arranjando à volta de mim deixa-me preocupado, mas vejo afinal que ainda não estou no fim. Aparentemente é uma música de amor, mas na verdade é uma música de resistência. Né? Mas ao mesmo tempo também é uma música triste. Né? Eu tive o prazer de estar no evento dos 100 anos do Landino Vieira, e o filho dele cantou, o Landino Vieira, desculpa, do Liceu Vieira Dias, e o filho dele cantou essa música, essa mesma música que o Luandino coloca aqui. E é uma música triste, uma toada triste, uma toada melódica, uma toada né? Assim, mas também um de resistência, né? Ou seja, eu estou preso, mas eu vou lutar, esse ambiente pesado, mas vejo afinal
que eu não estou no fim. Né? Então isso também é uma outra coisa muito. É uma música também de resistência. E aí entra no meio daquela festa, entra o Mussunda, que é um alfaiate, e que é também um personagem de um poema do Agostinho Neto, né? Também um poema de resistência, né? A vida a ti a devo, a mesma dedicação, ao mesmo amor, né, com que me salvaste do abraço, da jiboia, a tua força que transforma o destino dos homens. A ti, Mussunda amigo, a ti devo a vida. Escrevo versos que não entendes. Compreendes a minha angústia? Né? Mussunda é um personagem de um poema do Agostinho Neto. E aí, né, o Mussunda entra na festa, né, e tem uma passagem muito, muito, muito bonita, né, em que eu acho muito interessante, porque assim, a gente está falando de Angola, mas ele começa assim, irmãos africanos. Assim, pô, quer dizer assim, a gente não é mais uma luta de Angola, não é mais uma luta local, é uma música do continente, né? E aí depois dele falar assim, irmãos africanos, aí ele vem irmãos angolanos, ou seja, ele fala do continente depois de Angola, né? Aí ele vai irmãos africanos, irmãos angolanos. Um irmão veio dizer mataram o nosso camarada. Se chamava Domingos Xavier e era tratorista. Nunca fez mal a ninguém, só queria o bem do seu povo e de sua terra. Fiz parar essa farra só para dizer isso. Não é para acabar, porque a nossa alegria é grande. Nosso irmão se portou como homem, não falou os assuntos do seu povo, não se vendeu. Não vamos chorar mais a sua morte, porque Domingos Antônio Xavier, você começa hoje a sua vida de verdade no coração do povo angolano. E aí o livro termina, né, com a vida verdadeira de Domingos Xavier, que é justamente nascida dentro do coração do homem angolano. Quer dizer, é um livro que, ao mesmo tempo, ele pode ser entendido como uma forma da gente contar a história de Angola, mas é também um documento histórico. Né? Por quê? Porque ele foi escrito, foi divulgado, foi publicizado em 10 de novembro de 1961, que é justamente no período em que a luta armada começa, e é o período, né, em que começa esse maior enfrentamento. Então, assim, ao mesmo tempo que é uma obra literária, que tem os demandos da obra literária, é também um documento. E mesmo que não conheça Angola, que não conheça história, que esteja, é uma belíssima crônica, é um belíssimo romance, assim, e de angústia, né? Há uma angústia dele sendo torturado, que isso a gente pode ler 1000 textos, mas não tem como ter essa angústia que a obra revela, que a obra vai lendo, e quando você vai lendo a obra, isso vai surgindo dentro de você, né, porque não tem como não ser, né, não tem como não ser. Né? Então, assim, e para finalizar um pouco dessa fala e deixar aí para se alguém quiser pontuar, falar alguma coisa, sobre a atualidade dessa obra, né? O que essa obra nos diz sobre os dias de hoje. Quer dizer, acho que a primeira coisa é que o colonialismo não foi vencido, né? Ou seja, o imperialismo está aí, o capitalismo está aí, e que a gente agora tem outros desafios para poder desconstruir esse imperialismo, esse capitalismo. Acho que isso é uma mensagem também que está aí na obra, né? Acho que a segunda coisa também, e eu acho que isso também talvez esteja aí também nesse negócio de coronavírus, essa loucura, que são a questão dos laços de solidariedade. Né? Então, são a criação de laços de solidariedade, de união, a gestação de uma identidade a partir desses laços de solidariedade, construído a partir do MUSEC, construído a partir da periferia, que é justamente esses laços de solidariedade e construído a partir da periferia que vai fazer com que haja a luta anticolonial, que vai fazer com que haja a mudança em Angola,
E como não houve uma efetiva mudança depois da independência, essa também é uma das razões pelas quais o Luandino acaba se afastando, né, do MPLA, se isolando lá em Portugal. Então, acho que a atualidade um pouco do livro é esse, quer dizer, assim, a luta contra o colonialismo, contra o imperialismo, contra o capitalismo está aí, está presente, está nos dias de hoje. E uma segunda questão também é a importância desses laços de solidariedade, dessa união, né, em torno de um objetivo comum para derrotar tudo isso, porque senão a gente não vai, né, para lugar nenhum. Então é isso. Né? Quem quiser falar alguma coisa, dar um salve aí, então fiquem à vontade. Obrigado por quem ficou até o final. Né? Então comentem aí, falem o que vocês quiserem e a gente. Ou sugiram outras obras que vocês leram, que querem ler, que a gente fale. Então, Natália, João Paulo, Carlos, Pedro, Ângela, Monique, quem tiver por aí quiser sugerir, né, então, ou comentar alguma coisa, fiquem à vontade. Né. A ideia é falar um pouco sobre a cada segunda e quarta, um pouco de uma obra, e na próxima quarta-feira eu queria falar de um escritor nigeriano chamado Chinua Achebe, e, e é isso. Ok? Então, obrigado, gente. Se cuidem, lavem a mão, né, se afastem das pessoas, mantenham o isolamento. Beijo, tchau, tchau para vocês e a gente se vê, tá bom? Não. Abraço, Freitas. E se vocês quiserem, meu e-mail, não tem como escrever. Ah, se alguém quiser depois em contato, e um e-mail para esse aqui, tá? Beijos para vocês. Não sei se foi. Ah, apareceu aqui, né? A Washington Prof. Ah, a Natália quer sugerir obras de autoras femininas. Sim, eu pensei, Nath, em trabalhar com aquilo que todo mundo tem acesso, que é a Chimamanda. Há uma obra mais histórica da Chimamanda, que é do Roxo, acho que é uma obra mais histórica, dentro dessa lógica do de relacionar a história com literatura. Eu acho que a Chimamanda, e também porque é uma escritora que as pessoas conhecem também, então eu pensei em trabalhar um pouco com a Chimamanda também. E tem uma escritora também, que é angolano-portuguesa também, que tem me interessado bastante também, que eu queria ver se eu, se eu também escrevia sobre ela, mas eu precisava ler a obra ainda. Mas assim, a Chimamanda está num hall aí de leituras. A ideia minha é circular um pouco, ir agora para a Nigéria, aí depois eu vou para Moçambique, aí depois eu acho que eu vou pegar Egito, aí depois eu volto para Nigéria de novo, porque de alguma maneira o Chinua Achebe e a Chimamanda têm uma certa continuidade, assim, né? Então, por essa razão. Tá bom? Então, mais fica anotado. E você também tem alguma outra para sugerir, Nath? Além da Chimamanda, quem que você tem lido e que você achava que era legal também a gente comentar, falar, não sei. E vocês também, se vocês quiserem comentar, falar ou sugerir alguma, até também eu posso não conhecer, mas já tem um tempo, a gente vai ter um tempo nessa loucura para a gente ler, né, para a gente se aprofundar e ver algumas coisas. Então, se vocês tiverem, é só dar sugestões para a gente poder pensar. E também é interessante também a gente fazer algumas paralelas. O Pedro, por exemplo, estuda sobre a Argentina, então sobre literatura, então a literatura é fantástico, né? A Orgia dos Loucos é do Pedro, é do Lopo Antunes.
né? Eu acho que não é do Lopo Antunes. Então, Priscila, essas obras do massacre em Ruanda, cara, eu tenho muito cuidado com isso. Eu tenho um porquê. Porque, bem, para quem não conhece e conhece pelo filme, Tutsi e Hutus é uma invenção. Nunca houve nem Tutsi, nunca houve nem Hutus. Nunca houve uma guerra étnica entre Tutsi e Hutus. E várias dessas obras reforçam essa ideia de que houve, na verdade, um conflito étnico entre Tutsi e Hutus. Nunca houve um conflito étnico entre Tutsi e Hutus, porque nunca houve Tutsi ou Hutus. Né? Então, é... você vê como é complicado, às vezes, a gente pegar uma obra literária que ela reforça, ou um filme, no caso, que é o filme que todo mundo conhece mais, que é o Hotel Ruanda, e eles reforçam situações. Poxa, como assim não tem Tutsi e Hutus? Mas se você for hoje em Ruanda, lá tem os Tutsi e os Hutus. Bem, são identificações criadas pelo colonizador em povos que estão na floresta, povos que estão no litoral, povos que estão no interior do litoral, e que há um processo de apropriação colonial desses povos, e eles passam, depois de 500 anos de colonização, né, e mais do que isso, a adotarem também para si esses etnônimos. Né, então, por isso que há registros, né? Sim, sim, cara. Ele é fabuloso, assim, né? É verdade, vou colocar ele na lista, assim. Ele e só para Pedro, a, duas editoras estão lançando a obra completa dele. Uma daqui do Rio, que a Iris edita, a, a Capulana não, eu esqueci o nome daqui do Rio, é que publicou inclusive o livro da Elaine Marcelino. A Iris me contou que publicou um, mas depois houve, houve alguma treta lá e eles não publicaram mais. Mas a princípio é porque ele achou a Capulana mais interessante, mas eles têm publicado pelo menos as principais obras dele. Assim. E o Costa é muito interessante para ler comparado com o Chinua Achebe, cara, porque eles têm perspectivas de uso de linguagem muito diferentes e os dois foram contemporâneos e os dois, tipo assim, dialogaram, debateram, assim, sobre quais os caminhos de literatura se deveria seguir, né? Então, o Cossa é muito mais para o caminho que o Pepetela, desculpa, que o Luandino seguiu. O Chinua Achebe é muito mais o caminho que ah, o Chinua Achebe é muito mais o caminho que o Pepetela seguiu e o Cossa é muito mais o caminho que o Miyakoto seguiu e o caminho que o Luandino seguiu, que é a criação de uma linguagem própria, a criação de uma forma literária própria, né? Que na verdade esse é um grande desafio de descolonizar a literatura. Né? Então, como é que você vai descolonizar a literatura usando a língua do colonizador? Né, usando os etnônimos do colonizador, usando a estrutura do colonizador. Né, então, isso ainda é um caminho, e por isso que o Luandino dá essa virada. Né, se você pegar as obras do Luandino depois da virada, são obras que é difícil até a gente compreender, porque a gente não sabe o quimbundo. Né? Eu vou ler só o iniciozinho aqui do Laurentino. Nem dá para ler, cara. 31 de boca é dos livros, irmão. Já disseram os muitos doutores, o Espírito Santo até, o próprio Deus com Moisés seu profeta. Creia, a gente junto com os paus, seus olhos boquiabertos, meu diploma, analfabeto eu? Cara, por quê? Porque o que importa não é o que está escrito, o que importa é a sonoridade.
Então, o Luandino nunca aprendeu a escrever literariamente Quimbundo, mas ele aprendeu a sonoridade. Então, ele passou a usar a literatura, a língua portuguesa, para fazer a sonoridade em Quimbundo, que é mais ou menos como Costa também defendeu ali. Sim, a Paulina também tá aí nesse rol aí também, né? A Paulina, inclusive, teve o ano passado aqui no Brasil, né? A Paulina teve no, não sei onde ela teve exatamente, mas eu sei que ela fez uma atividade no no consulado de Angola. Só que eu queria ler um livro eu coloquei para ler um livro da Paula Sergiane, que é um livro que não é tão conhecido, um livro que só circula lá em Angola, um livro que só circula talvez em alguns poucos lugares, né, chama-se O Livro das Mulheres, né, que é um trabalho que a Paulina Chigiani faz com a Diaca Sembe, que é um trabalho de registro oral de mulheres africanas. Então não é necessariamente uma obra literária, é um trabalho de recolha e de pesquisa sobre histórias de mulheres africanas, assim. E tem cada história assim fabulosa, mas ao mesmo tempo é meio que uma, não sei se a palavra correta seria essa, meio que uma meta-literatura. As histórias, cada uma das histórias parece um pouco Carolina de Jesus, sabe? Assim, aquela coisa um pouco de um são mulheres contando suas histórias de uma forma mais dura, mais. Então, eu queria colocar essa obra para a gente pensar um pouco sobre essa questão das mulheres no continente africano, mas a Paulina tá aí também, tá bom? Então é isso. Obrigado, gente. Um abraço para vocês. Né, para quem for bater panela 8h30, uma boa bateção de panela. Um abraço para vocês, tá? Tchau, tchau.